Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo para a gente ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu tô morrendo de saudade de vocês, morrendo de vontade de estar lá na nossa salinha, brigando para vocês continuarem sentados sem tocar o terror. Mas tudo tem um propósito e daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. É bom que dá tempo da Aninha crescer e poder estar lá com a gente também. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito, muito, muito importante no nosso relacionamento com Deus e eu acredito que com as outras pessoas também, que é a obediência. E vamos falar sobre um atributo que deveria ser nosso, mas que a gente falha muito em ter, que é a gratidão. E é um atributo que agrada muito o coração de Deus. E uma coisa que a gente tem a obrigação de ter, visto a enormidade de coisas que Ele faz por nós. Então, não é só a sua mãe, não é só o seu pai e a sua avó que gostam de gratidão. Isso é uma coisa que o Deus Todo-Poderoso institui como relevante e importante para um bom relacionamento com Ele. E a gente que não tem gratidão e obediência aos nossos pais, às nossas famílias, a gente também não tem a Deus. E a gente vai ver essa analogia até mesmo pelo povo, que reclamava contra Moisés, reclamava com Moisés, mas na verdade estava reclamando de Deus. Reclamando contra Deus e contra aquilo que Ele tinha para eles. Então, vamos começar orando. A Aninha vai participar da aula aqui do jeitinho dela, ó, já tá no gás. E vamos orar para a gente começar. Querido Deus, Pai amado, graças te damos porque Tu és bom, Senhor. Graças te damos porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos fortalecido e fortalecido as nossas famílias, meu Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos amor, dá-nos comunhão, Pai, para estarmos nas nossas casas, trancadinhos e quietinhos, Senhor, que possamos estar agradecidos por tudo que o Senhor faz por nós, inclusive por termos um lugar no qual nós podemos ficar trancados e seguros. Obrigada por tudo, Deus, fala aos nossos corações, obrigada pela sua palavra, porque a sua palavra é vida e é aquilo que nós precisamos, meu Pai. Usa-nos, fala conosco, no nome do Teu Filho amado. Eu lhe peço, lhe agradeço, lhe peço perdão pelos nossos pecados, inclusive pelos que nós iremos cometer hoje ainda. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, Deus se agrada da obediência. Deus se agrada muito da obediência. E Deus se agrada muito da gratidão também. Deus é bom, muito bom. E às vezes a gente falha em reconhecer isso. Você tem conseguido ser grato? Você tem conseguido ter gratidão por estar há 4 meses e meio dentro de casa, sem poder ir ao shopping, sem poder passear, sem poder brincar? Você tem conseguido ter gratidão por estar dentro de casa trancado com a sua mãe e o seu pai, assistindo televisão, ou inventando jogos, ou coisas que você não estava acostumado a fazer? Você tem conseguido pegar a Bíblia para aprender um versículo novo, pedir a mamãe para ler a Bíblia para vocês e explicar alguma coisa nova? Vocês têm conseguido buscar a Deus nesse período difícil? Tudo isso é muito relevante, porque mostra como a gente se relaciona com Deus. E Deus, Ele se agrada da nossa gratidão, Ele se agrada de quando a gente reconhece o cuidado dEle conosco. E a gente falha muito nisso. A gente falha muito em perceber o quão bom Ele é conosco e o quanto Ele cuida de nós. E é por isso que a gente vai dar uma passada lá pelo Egito, para a gente lembrar desde aquela época. E olha que a gente está falando de uma época em que o povo tinha Moisés para falar diretamente com Deus, em que o povo via diretamente as consequências das suas ações e o cuidado de Deus, de forma muito milagrosa, de forma sobrenatural. E ainda assim, conseguia não ser grato. Então, vamos lembrar o que Deus já fez, né, por eles, né? Que a gente está passando pela saída do Egito, a gente falou dos mandamentos, das festas, de todo o cuidado que Deus teve. Então, vamos continuar falando sobre isso. E aí, vamos tentar lembrar, quando o povo estava no êxodo, né? Quando o povo estava caminhando pelo deserto, quais os cuidados que Deus teve com eles? Para pensar aí. Eles estavam andando no deserto com muita vegetação, muita sombra, bem fresco, vários animais, era só pegar uma galinha e matar e assar, e tinha comida.
muitas fontes de água, né? Eles podiam pegar água o tempo todo, eles tomavam banho o dia inteiro para se refrescar. Não. O cuidado de Deus, ele é sobrenatural, é maravilhoso. Mas ele nunca foi absurdo. Deus é um Deus real, ele não é um Deus de absurdo. Então, vamos lembrar lá do deserto de verdade. Deserto. O que tem no deserto? Areia. O que tem no deserto? Animais gordinhos e fofinhos? Nope. Só os animais que têm condições de viver em situações tão extremas. E aí a gente tá falando de cobra, de escorpião, de suricate. Animais que nunca estão tão gordinhos, porque é um lugar escasso, é um lugar difícil, né, de viver. E o povo de Deus não tinha muito acesso a nada, nem a comida, nem a água, nem a sombra. Não existe sombra no deserto, é sol o tempo todo. E aí a gente tem que lembrar que o deserto é muito, muito, muito quente durante o dia. Só que como é um lugar seco e sem água, ele esquenta e esfria com muita facilidade. Então ele é um lugar muito, muito, muito frio durante a noite. Às vezes a variação térmica é de 50 graus ou mais. Então, vamos lembrar dos cuidadinhos que Deus teve no deserto. Aliás, vamos lembrar dos cuidados que Deus teve com o povo antes de ir para o deserto, para a gente ter noção da ingratidão do povo de Deus. Nos nossos momentos de maior dificuldade, vale lembrar do que aconteceu com o povo de Deus desde o começo. Por exemplo, José foi vendido como escravo, foi parar no Egito, ficou preso lá, sofreu bastante, até que ele começou a interpretar os sonhos, e aí, numa série de eventos, ele terminou como auxiliar de governo, num cargo de muita importância, tendo muitas vantagens, muito luxo, e aí ele teve a oportunidade de, na misericórdia do Senhor, perdoar a família dele e trazer a família dele para o Egito. E aí, o povo de Deus se multiplicou, as gerações se passaram, o faraó, que era amigo de José, morreu, e o novo faraó, ele pesou a mão sobre o povo de Deus, e aí o povo de Deus foi transformado em escravo, porque estava muito numeroso. E aí que começaram os nossos problemas, não é mesmo? O povo de Deus passou a sofrer muito no Egito. E começou a clamar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus por libertação. Só que a gente às vezes pede as coisas para Deus, mas a gente não quer que Deus faça do jeito dele, a gente quer que Deus faça do nosso jeito. E quando o processo começou, quando Moisés, que era hebreu e foi criado como um príncipe, quando Moisés foi levantado, né, por Deus, nem Moisés acreditava que ele seria capaz, ele se esquivou várias vezes, mas Senhor, não sei falar, como é que o povo vai me escutar? E isso diante da glória de Deus, ele se sentiu fraco. Gente, se Moisés, diante da glória de Deus, fraquejou, não teve gratidão por ser usado, não teve gratidão por ser instrumento, imagina com que facilidade a gente perde a noção de gratidão na nossa vida. Moisés arrumou várias desculpas para não obedecer a Deus, que ele não sabia falar, então Deus levantou o irmão dele, né, que seria a voz dele diante do povo, que ele não era capaz, e Deus disse que capacitaria. E ele foi botando vários empecilhos, até que ele chegou no ponto de falar assim, Deus usa qualquer um menos eu. Mas Deus sabia que Moisés seria um instrumento dele, porque ele escolhe e capacita. Então, nem sempre é fácil ser grato, mas a gente não pode perder de vista o que Deus faz por nós. Então, esse povo que estava sendo escravizado, estava sofrendo, sendo humilhado, sobrecarregado, começou a ter Moisés pedindo pela libertação deles, né? Porque Moisés foi até o irmão dele, até o faraó, para falar que Deus pedia pela libertação do povo, para que o povo pudesse prestar culto a Deus. E Faraó se endureceu. Por que o coração de Faraó se endureceu? Porque Deus tinha um propósito para isso. E aí Deus pôde mostrar todo o seu poder, toda a sua força, mandando as 10 pragas até libertar o povo. E, gente, mesmo diante das pragas, o povo de Deus não era atingido. E ainda assim, eles reclamavam que a libertação não vinha logo, que Deus não estava ouvindo os clamores deles. Deus estava mostrando toda a sua força para uma das maiores civilizações do mundo. Então, para o mundo inteiro, Deus estava mostrando a força dele, e ainda assim o povo reclamava. E aí a gente chega no ápice, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó libertando o povo.
e o povo de Deus fica livre da escravidão. O que o povo de Deus tinha que fazer? Caminhar pelo deserto até a terra prometida. E eles foram libertos, foram para o deserto, foram caminhando, e Deus, em sua absoluta misericórdia, colocava para eles que tipo de coisas, que tipo de cuidados Deus deu para eles. A gente já viu nas últimas aulas. Vamos pensar aí. Como é que Deus protegia eles de dia, do sol escaldante? Com uma nuvem sobre o povo de Deus. Como é que Deus protegia eles à noite dos animais, das ameaças do deserto? Com a coluna de fogo. Desculpa. Com a coluna de fogo, que não só afugentava os animais, mas também mantinha-os aquecidos, diante da variação térmica do deserto. Quando eles tiveram fome e resmungaram da fome, Deus mandou as codornizes, as pequenas aves, para que eles pudessem comer. E Deus mandou o maná diário, um alimento, um pão milagroso, um pão sobrenatural, que vinha diariamente, todas as manhãs devia ser colhido para ser consumido durante o dia. E, gente, por mais que o maná não fosse carne, não fosse arroz, não fosse feijão, era um alimento suficiente. Eles não sentiam necessidade de outra coisa, era um alimento que sustentava. E ainda assim chegou ao ponto deles começarem a reclamar do maná mais pra frente. Até do maná eles reclamaram. E quando sentiram sede, Deus sempre providenciou a água. E aí a gente vai entrar na nossa lição de hoje, que diz o seguinte: a gente vacila tanto e murmura tanto, que às vezes até quem está em contato direto com Deus, no caso Moisés, diante do povo, perde a paciência e acaba falhando por causa da nossa murmuração. Então transfere para dentro de casa. Às vezes a gente tá lá, imagina agora nessa quarentena, preso em casa, sem poder brincar, sem fazer nada, sem poder sair, blá, tudo que eu já falei. E a gente começa a reclamar de tudo dentro de casa. A gente começa a reclamar que a televisão só passa a mesma coisa, que não tem um jogo novo para jogar, que, ai meu Deus, a minha mãe só faz a mesma comida. E aí a gente perde de vista que a gente tem casa, tem televisão, tem videogame, tem mãe, tem pai, ou tem outras pessoas que nos amam, porque não é todo mundo que tem pai e mãe. Mas Deus sempre levanta alguém para cuidar de nós, Ele sempre cuida de nós. E aí o povo estava no deserto, sendo muito bem cuidado. Nuvem, coluna de fogo, alimento. Deus sustentava tudo o que eles precisavam, como sempre. Deus sempre nos dá muito mais do que nós precisamos. E o povo continuou reclamando. E aí chegou num ponto na caminhada que o povo estava reclamando de sede. O povo estava reclamando de ter sede, porque ai que esse Deus tirou a gente do Egito pra gente morrer de sede aqui no deserto. Melhor seria se a gente tivesse morrido de exaustão no Egito, porque pelo menos tinha água. Ai, como a gente é tadinho. Ai, como esse Deus é malvado, esse Deus que não cuida, esse Deus que nos abandona no deserto. Muito sofrimento. Hashtag sofrimento. E aí Moisés mais uma vez lembrou a eles de que, cara, vocês não estão murmurando contra mim, vocês estão murmurando contra o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Vocês têm que ter consciência da gravidade do que vocês estão falando. Vocês estão reclamando de Deus. E aí, Moisés passou a reclamação para Deus. Senhor, eles estão reclamando de sede. Eles querem água. Eles não estão dando conta do tanto que você sustenta. Eles querem água, eles querem água, eles querem água. E aí Deus falou para Moisés pegar o cajado dele, o bordão dele, o mesmo que abriu o mar vermelho, sob o poder de Deus. Moisés deveria ordenar à rocha que dela saísse água e bater na rocha 2 vezes, para que saísse água para o povo da rocha, água da pedra. E aí, Moisés estava tão irritado, tão estressado com o povo reclamando, murmurando, que ele simplesmente chegou lá e falou: olha, eu não aguento mais, vocês ficam reclamando, eu passei para Deus e tá aqui a água para vocês. E bateu na rocha 2 vezes. Tum, tum. E a água jorrou e o povo bebeu e ok. Agora recapitula aí. Moisés tinha que fazer o quê? Ordenar a pedra, que Deus estava dizendo que sairia a água dela, para matar a sede do povo. Moisés fez? Ele só fez a segunda parte, que era bater 2 vezes com o cajado na pedra. Moisés obedeceu?
E Deus deixou de fazer o que ele precisava fazer pelo povo porque Moisés desobedeceu? Não. A água veio, o povo bebeu. Mesmo diante da desobediência de Moisés, as pessoas puderam perceber que foi Deus que deu aquela água. Mas houve uma desobediência de Moisés. E a desobediência de Moisés gerou uma consequência grave para Moisés. Por causa desse ato, dessa postura, depois de tudo que Moisés tinha feito sob ordem de Deus e por Deus, tudo que Moisés fez, um erro. Claro que houve outros erros que não foram relatados na Bíblia, porque Moisés é um ser humano e o ser humano erra o tempo todo, mas um erro grave, um erro direto sob a ordem de Deus, e Deus disse que Moisés não seria permitido entrar na terra prometida. Gente, ele foi um instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. Ele contou para o povo que eles iriam para uma terra maravilhosa onde manava leite e mel. E ele não ia entrar lá. E se eu não me engano, uma ou duas vezes, Moisés orou pedindo a Deus para ter misericórdia, de deixar ele entrar, e a resposta sempre foi não. Até porque havia o propósito de Deus de que a geração de Moisés não entrasse. Que entrasse na terra prometida uma nova geração. Foi até por isso que foram 40 anos vagando no deserto. Foi o tempo de renovar o povo de Deus, vendo as promessas, vendo o sustento de Deus no deserto, vendo quão cuidadoso Deus era com seu povo. Mas, enfim, um erro de Moisés e uma consequência muito grave para Moisés. E aí a gente vai falar de quê? O que Moisés fez? Foi algum pecado absurdo? Moisés desobedeceu diretamente algum mandamento? O que houve? Moisés desobedeceu a Deus. E aí a gente pode lembrar de outros personagens que desobedeceram e tiveram consequências graves e imediatas, como a mulher de Ló, que foi orientada a ir embora sem olhar para trás. Ela olhou e instantaneamente, mais rápido do que miojo, ela virou uma estátua de sal. A consequência veio na mesma hora. Assim como na casa de vocês, às vezes a consequência da desobediência vem na mesma hora, que é ficar de castigo, que é ficar sem televisão, que é tomar um tapa no bumbum. Acontece. Desobediência tem consequência. E há consequências a longo prazo. Quando a mãe fica quieta, finge que não tá vendo, e na hora que você vai pedir alguma coisa, não. Por causa disso, disso e disso. As autoridades geralmente justificam o porquê das nossas punições. E Deus, então, em sua perfeição e graça, ele sempre deixa muito claro o que a gente deve e não deve fazer e por que a gente vai ser punido por algo que a gente fez. Especialmente no Antigo Testamento. Porque era um momento da história de Deus em que ele precisava mostrar que ele era um Deus forte, soberano, que tinha controle sobre todas as coisas e que desobediência, que é um pecado, tem consequência. O povo precisava entender isso. A gente hoje precisa entender isso. E aí, nós temos mais um momento de desobediência. Agora aqui, rapidinho, vamos só ver o que Deus falava lá no Antigo Testamento para esse povo diretamente sobre desobediência. Lá em Levítico 26, é do 17 para baixo. Eu vou ler só os pontos altos. A palavra diz assim: mas, se não me ouvirdes, se rejeitares o que eu mandei para você, se aborrecer os meus juízos, se não cumprires os meus mandamentos, me voltarei contra vós e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Se ainda assim não me ouvistes, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados. Se ainda não me ouvistes, eu serei contrário a vós e ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Se ainda não me ouvistes, eu serei contrário a vós e mais 7 vezes. A minha alma se aborrecerá de vós. Desobediência constante gera aborrecimento profundo, até em Deus. Deus é muito claro sobre isso. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque chegou ao ponto, e a desobediência e a reclamação foi tanta, que chegou ao ponto de, quando o povo reclamava de fome, Deus enviar animais, sim.
Deus enviou animais, mas não foi para que eles comessem. Deus enviou serpentes abrasadoras, serpentes venenosas que mordiam o povo e matavam muitos deles. Uma picada de cobra venenosa mata. Mata hoje, que dirá no deserto há mais de 2000 anos atrás. E o povo ficou desesperado e clamou mais uma vez e pediu perdão, falou que entendia a soberania de Deus, que ia obedecer, e Moisés orou. E Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal, uma serpente de bronze, e todos aqueles do povo que olhassem para a serpente ficariam curados das picadas. Mais uma vez, fraqueza, medo, erro, desobediência, consequência, misericórdia de Deus. Então, gente, a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder o quanto Deus cuida de nós. E Moisés entendeu isso. Tanto é que no final, antes de morrer, já aceitando que ele não entraria na terra prometida, que a palavra de Deus tinha sido soberana e pontual sobre a vida dele, Moisés orienta o povo. O recado de Moisés é: não acrescentem nada à palavra que passei para vocês sobre o Senhor. Guardem os mandamentos desse Deus. Guardem a ti, guardem a alma de vocês para que não se esqueçam de tudo que tens visto aqui no deserto e não se afastem no seu coração desse Deus maravilhoso. Não se corrompam, não façais imagem esculpida de ídolos. Aí ele vai listando, né, meio que os mandamentos. Busquem ao Senhor de todo o coração, porque quando vocês buscarem de todo o coração, vocês vão achar, porque o Senhor teu Deus não vai desamparar vocês, ele é misericordioso, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que ele fez com os seus pais. Moisés, antes de morrer, ele lembrou o quão importante era obedecer, agradecer e servir, enfim. Ele mais uma vez confirmou a palavra de Deus com a vida dele. E isso é muito, muito, muito sério. Você tem conseguido agradecer? Tem sido grato? Tem sido obediente? Tem se lembrado dos mandamentos? Para e pensa de verdade. Para cada vez que a gente reclama de alguma coisa, o que aconteceria conosco se Deus nos desse aquilo que nós merecemos? O que aconteceria conosco se Deus nos desse... Não tem nem outra forma de perguntar isso. Se Deus realmente nos desse o que nós merecemos. Gente, a palavra de Deus fala que as nossas obras não valem de nada, que nada do que a gente faça faz diferença para nossa salvação ou para Deus, porque Ele é soberano. Por mais que a gente faça, quem fez foi Ele através de nós. Nós somos imundos, pequenos, sujos, e ainda assim Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho dele por nós. João 3,16, né? Então, vamos tentar lembrar de verdade todos os motivos que nós temos para ser gratos. Nós temos, acima de tudo, nós temos o cuidado de Deus. Nós temos o milagre do despertar todas as manhãs. Nós temos o prazer de conhecer a palavra de Deus, de conhecer esse Deus maravilhoso. E, principalmente, nós temos que agradecer todos os dias porque Cristo veio por nós. Porque Cristo morreu por nós. Então... faça esse exercício essa semana. Eu sei que parece que é bobeirinha dessas coisas de autoajuda, mas faz esse exercício. Cada vez que você for reclamar de uma coisa, acha outra para agradecer. Ah, eu vou reclamar que a minha mãe me fez comer pepino com jiló no almoço. Por Deus, eu tenho mãe. E ela ainda se preocupa comigo a ponto de me fazer tentar comer coisas saudáveis. Ah, eu vou reclamar que a televisão tá passando a mesma coisa pela 28ª vez. Pô, que massa, eu tenho televisão, às vezes eu tenho um sistema de TV fechada com canais diferentes, que muita gente gostaria de ter. Sabe, faz um esforço, porque a murmuração ela é um pecado muito perigoso. Ela vai se entranhando, ela vai entrando na gente, e quando a gente vê, a gente tá igual aquele pessoal que só reclama de tudo, de absolutamente tudo. Ai, se o dia tá lindo e quente, meu Deus, tá calor, que inferno, socorro. Se o dia tá frio, ai, mas eu odeio essa friagem que não dá pra fazer nada. Se o dia tá bom, ai, podia tá mais fresquinho hoje, né? A gente perde de vista o prazer de viver, porque a gente só vai reclamar. Então que vocês não se percam nisso, que vocês não caiam nessa cilada de Satanás.
Que vocês lembrem de todos os motivos que vocês têm para agradecer, que abrir os olhos é agradecer. Para a gente terminar, vamos ver o salmo que a gente está estudando, né? Que é o Salmo 121. E eu vou ler ele todo hoje. Gostaria que vocês lessem ele todo em casa também. Com foco... Hoje a gente vai lembrar do último versículo, versículo 8. Então vamos lá, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará o que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, ele é a tua sombra, à direita. De dia não te molestará o sol, à noite não te molestará a lua. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Ele te guardará no íntimo do seu coração, que é o que interessa para ele. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor é contigo, desde agora e para sempre. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Deus é maravilhoso, Ele está conosco, Ele se importa conosco e Ele cuida de nós. Então que a gente não se esqueça disso, tá? De nada disso, do cuidado de Deus, do quão importante é ser grato, do quão importante é obedecer, porque isso agrada o coração do Senhor. E agrada também todo mundo que tem autoridade sobre nós, que nós nos lembremos da importância de respeitar não só a palavra de Deus, mas as pessoas que nos amam e que cuidam de nós. Às vezes uma pessoa que não tem autoridade sobre nós vem falar alguma coisa, chama atenção, dá um conselho, e a gente, por pura pirraça, você não é da minha família, você não é nada meu e quer falar comigo. Às vezes é Deus usando alguém para cuidar de você. Então que nós possamos ter um coração humilde, isso agrada a Deus também. Vamos orar. Soberano Rei, amado Pai, obrigada, Senhor. Fala conosco, Deus, que assim como está em João 8,32, que nós possamos conhecer a verdade, a Tua verdade, e que essa verdade nos liberte, meu Pai, de estarmos agarrados no pecado, de estarmos em sofrimento, pecando o tempo todo, Pai. Fica conosco, guarda-nos, guia-nos debaixo do Teu cuidado, debaixo das Tuas asas. O Teu colo é o nosso abrigo, Senhor. Fica conosco no nome do Teu Filho amado, que possamos ter um bom culto à noite, que possamos nos organizar com as nossas famílias para estar diante de Ti à noite. No nome santo do Teu Filho amado. Amém. Beijo da tia, beijo do tio Hudson e da Aninha também. Até a próxima.